Fala, torcedor! Seja muito bem-vindo ao canal Top Futebol Clube. Então, vamos assistir o que os especialistas estão comentando sobre a intenção da Sociedade Esportiva Palmeiras em querer contratar o jogador Matheus Pereira do Cruzeiro. Segundo informações, o Verdão estaria disposto a investir nada mais nada menos do que 160 milhões de reais nessa contratação. Será que realmente vale a pena? Matheus Pereira não sai do Cruzeiro sem o Palmeiras pagar uma fortuna pelo jogador. O valor que o Cruzeiro pede é o mínimo que o Cruzeiro aceita negociar o Matheus Pereira, é maior o valor do que o Palmeiras está oferecendo pelo Vitor Roque e do que o Palmeiras ofereceu pelo Andreas Pereira. Ou seja, é muito, mas muito difícil o Matheus Pereira deixar o Cruzeiro nesse momento. Eu apurei com uma fonte muito forte no Cruzeiro, tá? Vou passar aqui tudo que essa fonte me passou e também conversei com o Adroaldo Leal, tá? Que é um setorista de Cruzeiro muito forte lá em Minas Gerais. Ele é da Rádio 98, tá? Lá de Belo Horizonte, é um grande amigo que eu tenho. Conversei com o Adroaldo e ele me confirmou. Ele disse que a minha apuração bate com a dele. Qual é a informação, gente? O Cruzeiro, ele tem uma mentalidade, o Pedro Lourenço, que é o dono do Cruzeiro, de não considerar nenhum jogador inegociável. O Cruzeiro não considera, não tem nenhum jogador dentro do Cruzeiro que o Pedro Lourenço diga assim, esse é inegociável. Ou seja, pode negociar o Matheus Pereira, só que quem dita as regras, quem dita os valores é o Cruzeiro. E aí, por que essa fonte me falou que é quase impossível o Palmeiras tirar o Matheus Pereira do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro, o valor mínimo que o Cruzeiro aceita negociar o Matheus Pereira é de 25 milhões de euros. Gente, 25 milhões de euros é o valor mínimo. Por quê? O Pedro Lourenço não está precisando de dinheiro, ele não está desesperadamente atrás de negociações. Agora, quer tirar um dos principais destaques do meu time? Então vai ter que pagar 25 milhões de euros. 25 milhões é inviável, a não ser que o Palmeiras esteja desesperado. O Abel tem dito, consta lá atrás, né, que uma vez o Flávio Costa, o maior técnico dos anos 40 e 50 no Brasil, perdeu a Copa, mas ele era o grande treinador da época. E ele teria dito, me dê o Ademir fechada, que eu serei campeão. Mas no Fluminense, foi o Gentil Cardoso no Fluminense. Em 46 ele pediu, foi campeão e depois ele voltou pro Vasco. Pronto, aí isso é. Mas essa história é Ademir, exatamente. A menos que o Abel tenha dito isso, né? Me dê Matheus e eu ganharei tudo. Eu não acho que o Palmeiras vai investir um valor, nem os 25 milhões, um quarto do valor da multa estipulada, porque seria uma coisa assim, completamente fora de patamares normais para o futebol brasileiro e pelo que o Matheus jogou. Ele fez um belo ano e tal, principalmente a primeira parte do ano, mas acho que seria uma insanidade e que não bate com aquilo que a Leila pregou, né, de não quebrar, não levar o Palmeiras àquele estágio que ele estava antes do Paulo Nobre. Pela multa rescisória, sim. Quando o Denilson foi vendido em 97 para sair em 98 do São Paulo para o Betis, ele foi por 27 milhões e meio de dólares. Na época se usava os dólares, aliás não havia o euro. Não, já havia, né? 97 já havia. Já havia euros, mas era 27 milhões e meio de dólares. A multa do Betis para qualquer clube comprá-lo era 427 milhões de dólares, né, que o presidente Lendouro havia colocado para evitar o que havia acontecido um ano anterior com o La Coruña quando comprou o Rivaldo. O Rivaldo foi comprado do Palmeiras em 96, Palmeiras na época com aquela cogestão com a Parmalat, a multa rescisória era 27 milhões de dólares e no último dia da janela o Barcelona pagou 27 milhões e em 97 o Barcelona conseguiu comprar o Rivaldo, 2 anos depois ele seria o melhor do mundo. Então aquela multa era para não ter negócio, para ninguém chegar nem perto.
certo, né? E como outras multas que esses olhos a gente tem no futebol e outras circunstâncias da vida, né? Essa de sendo o Matheus Pereira, nem sempre nem começar a conversar. Mas o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, o novo dono da SAF do Cruzeiro, é um cara de negócios, é um cara apaixonado, um cara que tem muito dinheiro, tanto é o que investiu no Dudu, vai investir no Gabigol, já está investido no Cássio, em outros jogadores, na remontagem desse Cruzeiro. Você pode até discutir, mas são nomes indiscutíveis, né? Ele está trazendo o ídolo do Flamengo do século XXI, provavelmente um dos maiores da história, está trazendo o ídolo do Palmeiras, já trouxe o ídolo do Palmeiras do século XXI, que é o Dudu, trouxe para muitos o melhor goleiro da história, para alguns o maior ídolo da história do Corinthians, que é o Cássio, então não é pouco investimento, e o Matheus Pereira foi a melhor contratação do Cruzeiro desde 2018, né, antes daquele 19 fatídico do rebaixamento. Foi talvez, pelo menos o meu voto, o melhor jogador do turno, caiu de produção como todo o Cruzeiro. É um jogador muito bom, muito interessante, já rodado, já experimentado. Aí talvez o preço não fique, e certamente não ficará na casa de 25 milhões. Mas se eu sou o Cruzeiro, com a montagem desse elenco, eu bato firme, até porque o elenco do Cruzeiro é muito bom. Ainda está essa questão: será que o Dudu volta a jogar o que sabe? O Gabigol vai jogar mais do que jogou até a final da Copa do Brasil contra o próprio Galo, e fundamental em mais uma conquista do Flamengo, ok. Mas são grandes investimentos, grande dinheiro. E o Matheus Pereira faz parte desse planejamento do Cruzeiro, do Diniz e, sobretudo, do Pedrinho BH para agora. Então, o Cruzeiro não vai abrir mão, é normal, e o Palmeiras está na boa. Já que está investindo, acho um ótimo nome, seria para o Palmeiras, para o Botafogo, Flamengo, para o próprio Atlético Mineiro e, claro, manutenção do Cruzeiro. Mas por 25 milhões, a gente pode até encerrar o papo. 20, eu já acho muito. 15, se sou o Palmeiras, eu vou até 15 e vai 16, o dinheiro não é meu. Embora seja do meu time, evidentemente, o dinheiro não é meu, e está aqui falando uma dos 3 piores negociantes da história da humanidade. Eu não sei nada de negócio, de fazer, de dar aquela poker face de o cara joga na mesmo valor, eu não sei fazer isso, então não posso nem começar a conversar, ainda mais com players como o Alexandre Matos, que é ao lado do Cruzeiro, né? E o próprio Pedrinho BH, que é o chefe, é o dono do cofre. Tá assim, por 25 não sai, de jeito nenhum, e não é bom para nenhuma das partes, mas sei lá, abaixo de 20 já dá para conversar. Mas eu acho 20 milhões muito caro. Tá? Ainda mais pelo nível de contratações que o Palmeiras já está fazendo, pelo elenco atual à disposição do Abel e por aquilo que o Palmeiras planeja. Claro que é sempre muito legal você ter muita gente, o Cruzeiro está com um elenco muito bom, ficando ou não ficando o Matheus, mas assim, feeling, chute, acho dificílima a saída do Matheus para o Palmeiras ou para qualquer clube, e não só pelos 25. Se alguém chegar com 20, já acho difícil por esse momento do Cruzeiro também. No futebol, já vimos várias contratações milionárias que deram muito certo, mas também outras que se tornaram grandes decepções. O mercado da bola está pegando fogo. E aí? O que você acha do Matheus Pereira? Vale tudo isso? Faça um comentário abaixo, se inscreva no canal, deixe seu like. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Deus abençoe, sucesso, valeu!